Nós vamos pegar Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Depois nós vamos pegar Apocalipse 17, versículo 8 também. Nós vamos pegar então Apocalipse 13, 8 e Apocalipse 17, 8. 13:8 diz assim, aqui fala sobre a besta que subiu do mar. No versículo 8 diz, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. 17:8 diz, falando sobre a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta sentada sobre a besta. E aqui no versículo 8 diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Estas duas escrituras falam de pessoas que não têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Repetindo aqui o versículo 8 do capítulo 17, na sequência, o capítulo 13 de Apocalipse também, versículo 8, estas duas porções merecem ser repetidas e analisadas. Veja Apocalipse, no capítulo 17 e no capítulo 13. Em ambos os capítulos, o versículo 8. Apocalipse 17, verso 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. Mas o destaque está aqui na face B do versículo. E os que habitam na terra, homens e mulheres, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Estes se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Então no versículo 8 do capítulo 13 também de Apocalipse, nós vamos ver aqui de novo a besta que subiu do mar, e no versículo 8 diz, e adoraram a besta, não é? Todos os que habitam sobre a terra. Quem? Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E no verso 9 diz, se alguém tem ouvidos, ouça. No verso 10, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Mas o que eu quero destacar para todos vocês é que tem pessoas que habitam na terra, como está escrito no verso 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos os que habitam sobre a terra, todos esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, adoraram a besta. E no versículo 8 do capítulo 17, você viu a mesma coisa. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Veja de onde vem essa besta, do abismo, do lugar sem fundamento. Isso é doutrina, viu?
É uma doutrina terrível que abraçou praticamente o mundo inteiro. A maior parte das igrejas, quase todas, estão envolvidas com esta besta que sobe do abismo. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, esses se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Muito bem, prezados ouvintes, abrindo um parênteses aqui, para dizer a todos vocês, meu forte abraço, meu caloroso abraço, a todos vocês, ouvintes do programa O Desvelar de Deus. Todos os que estão a me ouvir e a me acompanhar em Sorocaba e toda a região, pessoas que estão a longa distância, vamos ter reflexões acerca da palavra de Deus, porém com revelação. Deus desceu e se fez carne e morreu a morte em Cristo, para que ele pudesse limpar a igreja, para entrar nela, para ter companheirismo. Deus ama o companheirismo. É para isto que ele fez o homem a primeira vez. Foi para ter companheirismo. Deus habita só com querubins. E notem agora, ele fez ao homem, e o homem caiu. Assim, ele desceu e redimiu ao homem, porque Deus ama ser adorado. A própria palavra Deus quer dizer objeto de adoração. E isto que vem entre nós como uma coluna de fogo, como algo que muda nossos corações. É o próprio Deus que disse, haja luz e houve luz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que maravilha é poder crer neste Deus que desceu para redimir o homem caído, para redimir a humanidade caída, para resgatar a humanidade da condenação do inferno, resgatar a humanidade do jugo do pecado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, no princípio, Deus habitou só com seus atributos. Esses são seus pensamentos. Atributos são pensamentos. Deus, no princípio, habitou só com seus atributos, seus pensamentos. Não havia nada, somente Deus, mas ele tinha pensamentos. Exatamente como um grande arquiteto pode traçar em sua mente e desenhar o que ele vai construir, o que ele vai criar. Agora, ele não pode criar? Não, o homem não cria nada. Ele pode tomar algo que tem sido criado e fazer aquilo numa forma diferente. Porque Deus é o único que pode criar. Porém, ele tem em sua mente o que ele vai fazer. E esses são os seus pensamentos, os seus desejos. Então, pensando em um grande arquiteto que já tem na sua mente o que ele quer fazer, e ele simplesmente transporta os seus pensamentos para o papel. Ele risca o papel, ele faz o esquema do que ele quer construir, mas ele tem dentro de si este esquema, este desejo, estes pensamentos, estes propósitos. Deus, mais do que ninguém, tem seus pensamentos, tem seus propósitos. Agora, é um pensamento, então fala, e é uma palavra, então. Um pensamento, quando ele é expressado, é uma palavra. Um pensamento, quando está expressado, é uma palavra.
Um pensamento expressado é uma palavra. Porém, tem que ser um pensamento primeiro. Assim são os atributos de Deus. Então, se forma um pensamento. Então, uma palavra. Pensamentos expressados é uma palavra. Se você pensar na sua mente agora qualquer coisa, se você pensar em carro, se você pensar em casa, se você pensar numa viagem, enquanto você está só pensando, é pensamentos, atributos. Mas quando você pensa no carro e diz, vou comprar um carro, então aquele pensamento já é uma palavra. Vou comprar uma casa, era um pensamento, mas você expressou, tornou-se palavra. Muito bem, notem, os que têm vida eterna nesta noite, estavam com ele e nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Preste atenção, porque isto é profundíssimo e você precisa compreender. Pelo menos crer. Tudo é possível ao que crer. Notem, os que têm vida eterna nesta noite, estavam com ele, com Deus, estava nele, em forma de pensamentos. Em seu pensamento, antes que alguma vez houvesse um anjo, estrela, querubim ou outra coisa. Esses são eternos. Quem são eternos? Esses que estavam em seus pensamentos. E se vocês têm vida eterna, vocês sempre foram, não seu ser aqui, esta carne que foi gerada, mas a figura e forma que Deus, o infinito. E se ele não é infinito, ele não é Deus. Deus tem que ser infinito. Nós, seres humanos, somos finitos. Mas Deus é infinito. Ele não tem fim, não tem como entendê-lo, não tem como explicá-lo. Ele é sem começo de dias e sem fim de vida. Deus tem que ser infinito. Nós somos finitos. Ele é infinito. E ele era onipresente, onisciente e onipotente. Se ele não o é, então não pode ser Deus. Conhecer todas as coisas, todos os lugares, devido à sua onipresença. Vê, a onisciência o faz onipresente. Ele é um ser. Deus é um ser. Deus é um ser. Ele não é como o vento. Ele é um ser. Ele habita numa casa. Porém, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o faz onipresente. Porque ele sabe tudo o que vai acontecer. Não pode haver uma pulga que pestaneje, repito, deixando mais claro, não pode haver uma pulga que pestaneje. Pestanejar é piscar os olhos. Não pode haver uma pulga que pestaneje sem que ele o saiba. E ele o sabia antes que houvesse mundo. Quantas vezes pestanejaria seus olhos a pulguinha? E quanto sebo tinha em si? Imagina, uma pulga tão minúscula e tem sebo. Deus sabia quantas vezes a pulga pestanejaria, piscaria seus olhinhos e quanto sebo continha em si. Antes que alguma vez houvesse o mundo. Isso é infinito. Não podemos compreender isso em nossas mentes, porém, isso é Deus. Deus é infinito. Antes da fundação do mundo, Deus sabia quantas pulgas estariam sobre a terra, quantas moscas, quantos mosquitos estariam sobre a terra, e quantas vezes piscariam seus pequenos olhos, quanto de sebo continham, antes da fundação do mundo. Isso é Deus. Não podemos compreender isso em nossas mentes, porém isso é Deus. Deus infinito. E recordem, vocês, seus olhos, sua estatura, qualquer coisa que fossem vocês,
estava em seu pensamento no princípio, pensamento de Deus. A cor dos seus olhos, a sua estatura, qualquer coisa que fosse em vocês, estava em seu pensamento no princípio. E a única coisa que vocês são, homens e mulheres, é a expressão da palavra. Depois que ele pensou isto, ele a falou, e aqui vocês estão. Se não é assim, se vocês não estavam em seu pensamento, não há nenhuma maneira, de modo algum, para que vocês alguma vez estejam ali. Porque ele é o único que dá vida eterna. Então tudo estava na mente de Deus. Tudo estava nos pensamentos de Deus. Está correto? Eu quero que você observe isto. É importante observar isto. É importante você não perder isto. Vocês recordam como lemos as Escrituras? Lá no capítulo 9 da carta aos Romanos, você pode ver isto. Não para o que quer ou para o que corre, mas é para aqueles a quem Deus chama. Veja, e para a sua predestinação, para que sua predestinação pudesse permanecer verdadeira. Ele podia escolher antes de qualquer tempo que Deus é soberano em sua escolha. Sim, Deus é soberano em sua escolha. Sabiam vocês disso? Deus é soberano. Quem estava lá atrás para dizer-lhe uma maneira melhor para fazer o mundo? Quem poderia instruir a Deus? Quem poderia ensinar a Deus? Quem poderia dar as coordenadas para Deus? Quem estava lá atrás para dizer-lhe uma maneira melhor para fazer o mundo? Quem se atreveria a dizer a ele que ele estava conduzindo o seu negócio incorretamente? Veja, mesmo a própria palavra em si mesma é muito soberana. Mesmo a revelação é soberana. Ele revela a quem ele quer revelar. Revelar é mostrar. Revelar é simplificar a coisa para a tua compreensão. É mostrar a coisa para que você possa ver nitidamente, claramente. A própria revelação mesmo é soberana em Deus. Assim é como as pessoas pisam nas coisas e omitem as coisas e se chocam com as coisas e não sabendo o que estão fazendo. Deus é soberano em suas obras. Meus rádios ouvintes, meus telespectadores. Agora o encontramos no princípio, seus atributos, e agora vocês estavam com ele então. Então é quando o livro da vida aparece. Agora, lemos aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que a besta que vem sobre a terra nestes últimos dias enganará toda essa gente sobre a terra, essas gentes cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. São estas pessoas, são estes homens, religiosos ou não, homens e mulheres, nações inteiras, que serão enganados pela besta. Estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Pensem nisso, homens que estão me ouvindo. Pensem nisto, mulheres que estão me ouvindo. Juventude, senhores e senhoras, todos os que estão me ouvindo. Pensem nisto. Antes que Jesus alguma vez nascesse, 4.000 anos antes que ele viesse sobre a terra, e vários mil anos antes que vocês viessem sobre a terra, Jesus, na mente de Deus, morreu pelos pecados do mundo e o livro da vida se fez. E seu nome foi posto nesse livro da vida antes da fundação do mundo. Portanto, este ensinamento de determinados pregadores que dizem aceitem a Jesus Cristo como teu Salvador, para que o seu nome seja escrito hoje no livro da vida. Isso é uma farsa,
Se o ensinamento antibíblico é um ensinamento contraditório, porque o nome dos filhos e das filhas de Deus já foram gravados, já foram escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Vamos, aceite a Jesus Cristo para que o seu nome seja escrito no livro da vida hoje. Não existe isto. Deus não está redigindo o nome de ninguém em livro algum. O que Deus fez, Ele fez já antes da fundação do mundo. Por isso você é escolhido, por isso você é predestinado. Antes que Jesus nascesse sobre a terra, aquele homem chamado Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, antes que ele nascesse aqui na terra, antes que você viesse sobre a terra, milhares e milhares de anos antes de você vir, antes de Jesus nascer aqui na terra, Jesus, na mente de Deus, já tinha morrido pelos pecados do mundo e o livro da vida se fez. E seu nome foi posto nesse livro da vida antes da fundação do mundo. Essa é a verdade da Bíblia. Vem, seu nome foi ordenado de Deus e colocado no livro da vida antes da fundação do mundo. Isto te dá segurança, isto te dá tranquilidade, isto te dá mais postura, isto te dá mais serenidade. Saber destas coisas, da palavra de Deus revelada. Vocês estavam ali em seus atributos. Vocês não o recordam, não, porque são somente uma parte da vida dele. São uma parte de Deus quando chegam a ser um filho ou uma filha de Deus. Exatamente como são uma parte de seu pai terrestre. Isso é correto. O varão leva a hemoglobina. Sim, o varão, o homem, leva a hemoglobina. Que é isso? O sangue. E quando isso tem entrado no óvulo, então vocês se fazem uma parte de seu pai. E sua mãe é uma parte de seu pai também. Assim todos vocês são uma parte de seu pai. Glória! E isso deixa a denominação fora completamente. Certamente que sim. Deus em tudo, o único lugar. Notem agora seu atributo. Então o atributo foi primeiramente Deus. O pensamento. Todo atributo mesmo em um, sem ser expresso. Então, quando ele expressou secundariamente, ele se fez então a palavra. E então a palavra foi feita carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 1, referindo-se a Cristo, João disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14, veja, e o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Então Deus habitava com seus pensamentos, Deus habitava com seus propósitos, Deus habitava com seus planos. Então era os pensamentos de Deus. Não existia nenhum sol, nenhuma lua, nenhuma estrela. Não havia nem sequer um pó de átomo de estrelas. Mas Deus é existente por si mesmo. Deus habitava só com seus pensamentos. Ele pensou sobre você, ele pensou sobre mim, a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, a sua estatura. Deus pensou exatamente tudo o que você é. Por que você quer mudar de aparência? Por que você quer mudar de aspecto? Seja o que Deus fez você ser. Não queira mudar o que Deus fez na sua vida, homem. Não queira mudar o que Deus fez na sua vida, mulher. Sim, observa. Então, você se torna parte de Deus quando você nasce de novo. Você estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Você não se lembra disso? É como o seu corpo. Quando o seu corpo foi gerado no ventre da sua mãe, você foi dado à luz pela sua mãe, mas você não se lembra
de 0 a 2 anos de idade ou 3 anos de idade, você não se lembra de nada, mas você foi gerado, você nasceu, foi dado à luz, você não se lembra, até alguns anos de vida você não se lembra de nada, você começa a refletir a partir de certa idade em diante. Do mesmo jeito que você não se lembra que foi gerado no ventre da sua mãe, do mesmo jeito que você não se lembra como que você veio ao mundo, você não viu, você não percebeu, assim também você estava em Deus, nos pensamentos de Deus, nos planos de Deus, antes da fundação do mundo. Oh, glória! Aleluia! Veja, no princípio, porém antes o eterno. Notem, no princípio era o verbo. Quando o tempo começou, preste atenção, quando o tempo começou, era a palavra. Porém, antes de que fosse a palavra, era atributo, um pensamento. Então foi expressado, tornou-se uma palavra. No princípio era a expressão. Repito, no princípio era a expressão, a palavra. Agora, estamos chegando onde Melquisedeque está. Isso é, essa pessoa misteriosa. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, então era Deus encarnado, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Guarde isto ali agora. Notem, seu primeiro ser foi espírito, Deus, sobrenatural, correto? Deus é espírito. Seu primeiro ser foi espírito, Deus, sobrenatural, correto? O grande eterno. Segundo, ele começou a se formar para a carne numa teofania, chamada a palavra, um corpo. Então este era o estado em que ele estava quando ele se encontrou com Abraão. Foi chamado Melquisedeque. Ele estava na forma de teofania. Para quem não sabe o que é teofania, é um corpo semelhante ao corpo humano, mas que não se pode ver, que aparece, que desaparece. Está correto? Que não come, não bebe. Então, Melquisedeque era Deus em uma teofania. Ele estava na forma de teofania. Chegaremos a isto e o provaremos em uns poucos minutos, o Senhor permitindo. Ele era a palavra. Uma teofania é algo que você não pode ver, mas é um corpo semelhante ao corpo humano. Poderia estar aqui mesmo agora, e ainda assim você não poderia ver. É exatamente como a televisão, que está em outra dimensão. Pessoas estão passando bem por este quarto seu agora. Se você está na sala, se você está na cozinha, se você está no quarto, onde quer que você esteja, então tem pessoas passando bem por aí. Quando agora está cantando, passando por aí, há cores também. Porém, o olho está sujeito só aos 5 sentidos. Seu ser inteiro, seu corpo inteiro, está sujeito a 5 sentidos, melhor dizendo. E vocês estão sujeitos só ao que a vista tem sido limitada a ver. Porém, há outra dimensão que pode ser vista por uma transformação por meio da televisão. Agora, a televisão não fabrica uma imagem. Uma televisão só a canaliza num circuito, e então a pantalha, que é uma peça de metal que resguarda a luz, a pantalha acolhe. Então, a televisão canaliza a imagem através de um circuito, e então aquela peça de metal na televisão simplesmente colhe aquela imagem do ar. Veja, porém a imagem está ali para começar. A televisão estava aqui quando Adão estava aqui na terra. A televisão estava aqui quando Elias se assentou sobre o Monte Carmelo. A televisão estava aqui quando Jesus de Nazaré caminhou pelas praias da Galileia. Porém, só agora, em nosso tempo, vocês a estão descobrindo. Eles não haveriam crido nisso ali atrás. Alguém teria sido tido como louco ao dizer algo assim. Porém, agora
tem se tornado uma realidade. E assim é que Cristo está aqui agora. Os anjos de Deus estão aqui, nos estúdios da Rádio Nova Vida Web, aí na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, no seu automóvel, no seu posto de trabalho. Aqui, aí está Cristo. Os anjos de Deus estão aí também, aqui. E algum dia, no grande milênio por vir, será ainda mais real que a televisão ou qualquer coisa mais, porque eles estão aqui. Ele se revela em sua grande forma do que ele alega como em morfe. Ele mesmo em seus servos e prova a si mesmo. Agora, aqui ele está na forma de espírito, então ele vem na forma de em morfe. Agora, ele apareceu a Abraão em morfe. Quando Abraão estava voltando da matança do rei, veio Melquisedeque e conversou com ele. Gente, então nós temos aí, antigamente não se podia falar em televisão, mas agora é uma realidade. As imagens são transportadas de um país para o outro. Se assiste aí personagens dos Estados Unidos, personagens da Rússia, personagens do mundo inteiro na sua casa através da televisão. A televisão não fabrica imagem, a televisão só capta a imagem através de um circuito e daquela peça de metal chamada pantalha. Agora nós temos tudo digital, mas é uma tecnologia que capta as imagens e as vozes que estão no ar. Assim, do mesmo jeito que a televisão, que está na quarta dimensão, capta as imagens, capta as vozes e passa para você de um país a outro, fica sabendo que Cristo e os anjos de Deus estão sempre por perto, sempre presente, e para nos ajudar, para nos socorrer. Você não pode ver com seus olhos naturais, mas ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Também a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus é infinito. O seu nome, meu prezado irmão, minha prezada irmã, meus amigos, senhores, senhoras, jovens, o seu nome, o meu nome, o nosso nome já foi colocado no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. A besta vai enganar somente as pessoas que habitam sobre a terra, que não tem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas creia que o seu nome está escrito lá. Homem que me ouve, homens e mulheres, moços e moças, senhores e senhoras, meus amigos, creiam que o seu nome, cada um de vocês, está no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E vocês são salvos, é somente crer e tudo é possível. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus Cristo.